Nascido e criado em Caruaru, Valdir Santos deu início à sua carreira no ano de 1989. E desde então, não somente levou a cultura local para o mundo afora, mas também conquistou prêmios importantes para a sua trajetória. Recentemente, foi finalista no Prêmio da Música Brasileira, concorrendo na categoria de Melhor Álbum Regional, com Celebração. Além de músico, ele também comanda o quadro Coisas da Terra, exibido semanalmente na TV Asa Branca. E também já lançou o livro 20. Ele é compositor, é cantor, é artista e é o orgulho de Caruaru. Olá, Valdir. Primeiramente, queria dizer que é um prazer imenso recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação imensa para mim e, sobretudo, poder ser entrevistado na minha terra, né? Isso é muito bacana, depois de tantos anos entrevistando outras pessoas, ser entrevistado é sempre bom. Então, para começar esse papo legal, eu queria saber como é que deu início à sua carreira. Se você foi alguma coisa projetada, se quando você percebeu você já era músico, ou se isso já foi um sonho que desde que você era criança você já tinha. Eu costumo dizer sempre que desde o bucho da minha mãe eu já era músico, né? Hoje, pós-graduando em musicoterapia, eu acredito nisso mais ainda, né? A minha mãe era sanfoneira, foi radialista da Rádio Cultura de Caruaru nos anos 1960 e a música sempre foi muito presente na minha casa, né, através do rádio. Eu acho que o rádio foi o maior elemento de trazer a música não apenas para mim, mas para os meus irmãos também. Mas o único que enveredou por essa história musical fui eu. Então eu acho que desde a minha casa, do bucho da minha mãe, da minha infância, da minha adolescência, eu sempre tive a música. Eu achei que ia ser jogador de futebol. Eu jogava bem demais, eu achava que ia ser jogador de futebol. Mas aos 14 anos, entre 13 e os 14, eu comecei a aprender os primeiros acordes no violão. E aí, cara, o jogador de futebol foi aposentado, o desenhista foi aposentado e o músico tomou conta da parada, né? Então já estou nessa história há quase 50 anos aí de idade e mais de 30 tocando. Então eu já vi que sua mãe tem uma inspiraçãozinha na sua vida no meio musical, mas eu queria saber se fora sua mãe, teve mais alguma influência no seu meio artístico e musical que você tem como referência? A minha maior referência musical, Caruaru é e sempre será, na verdade, o meu ponto de partida, né? A minha maior referência musical é Jacinto Silva, né? Alagoano de Palmeira dos Índios, um dos maiores artistas, e quando eu digo artista, porque não era só no palco, porque no palco é fácil. Fora do palco é que é difícil você, né, ter essa história. Para ter o artista completo, eu acho que é mais além, né? Pois é, e Jacinto, entre todos, assim, que ao longo desses 30 anos profissionalmente tocando, dos artistas que eu conheci, Jacinto era o único que tinha uma preocupação com a continuidade da carreira, com a continuidade da música que ele fazia, né? Então, extremamente generoso. Meu começo de carreira, assim, as falas de Jacinto, o que ele trouxe para mim, as cargas de responsabilidade também, foram fundamentais, assim, para eu não apenas ser, mas estar onde eu estou, né, construir o que construí e repassar como ele repassou também, né, a coisa de preocupação, de continuidade, de levar isso adiante. Então, sem dúvida alguma, Jacinto Silva é a minha maior referência. E como você se sente? A gente sabe que você é um artista que não é reconhecido somente nacionalmente, mas que você já fez turnês pela Europa. Como você se sente ser um artista tão pequeno, entre aspas, mas que tem levado a cultura local para todo mundo? Essa pergunta é massa porque me lembra um momento que eu tive na Espanha. Eu estava em Figueiras, né? Eu fui conhecer o Museu Dalí. E quando eu saí do museu, eu estava numa esquina, assim, tomando um chopp. E uma amiga francesa estava lá comigo, assim, e num determinado momento eu parei e disse, pô, sou um matuto enxerido da molecha, né? Porque eu saí da Rua Preta, né, de jogar bola na beira do rio, e eu tava na Espanha, falando francês, e tinha, né, no meio de uma turnê, foi uns dias de folga que a gente teve, aí deu para dar essa viajada. Mas eu sempre tive isso não apenas como orgulho, né, de ser da Rua Preta, de ser de Caruaru e de levar o nome da cidade da gente para qualquer lugar do mundo. Eu tive a oportunidade de estar em 12 países, né, entre Europa e Ásia. E os países onde a língua francesa, que é o único idioma fora o português que eu falo, né,
onde eu podia dizer de onde eu era, a música que eu fazia, né? E falar do nome de Caruaru, eu sempre fiz isso. Então, para mim, não era só orgulho, para mim era responsabilidade. Eu acho que essa sempre foi a palavra que me acompanhou ao longo de toda a minha carreira. Responsabilidade com a minha cidade, com o meu povo, com meus ancestrais, com a minha história e, sobretudo, com o forró. E tem algo que lhe estimula a você continuar contribuindo com essa cultura local? A gente sabe que a gente do Nordeste, a gente que vem do interior, tem as dificuldades de chegar onde você chegou hoje. E o que lhe estimula a você continuar levando essa cultura para todo mundo? Olha, eu acho que desde muito cedo, né, na minha carreira, eu tive muito claro o que eu queria, né? Então, tudo que aconteceu e o que acontece na minha carreira é sempre consequência de muito planejamento e de muito trabalho, né? É lógico que acontecem coisas, por exemplo, o disco Moleque da Rua Preta lançado na Europa foi um acaso. A gente tinha chegado da Malásia, estava em Paris e era um final de Eurocopa. E aí o produtor disse, a final era Grécia e Portugal. Vocês querem ir para um bar grego ou um bar português? Pô, vamos para um bar português, né? E fomos lá assistir. E o cara tava botando lá, o dono do bar, tava botando lá para tocar uns sambas, samba de gringo, né? Assim, a galera que vem pro Rio de Janeiro, passa 2 dias lá e monta uma escola de samba na Europa e tal. E eu já tava meio doido ali, o juiz já tava dando volta. Eu peguei um disco meu e falei, olha, depois se você puder, bota esse disco aí para tocar. Quando rolou a primeira música, meu produtor conhecia o cara, e ele chamou o produtor e perguntou assim, você é produtor desse cara? É, sou. Aí, ó, tem uma gravadora que tá super interessada em lançar esse estilo. Isso era julho. Em setembro, nós voltaríamos à Espanha, né? Isso foi na França que aconteceu. Em setembro, nós teríamos 2 apresentações numa cidade chamada Vic, pertinho de Barcelona. E quando eu cheguei lá, o produtor disse, ó, a gravadora quer lançar teu disco, né? Mas assim, se eu não tivesse todo o trabalho que a gente teve antes aqui em Caruaru para preparar tudo, trabalho de noites e madrugadas, de conversa, de discussões para ver, enfim, se o disco não tivesse como ele é, talvez não tivesse acontecido nada, né? Então eu acho que é isso, eu acho que muito trabalho que faz a gente caminhar. E eu acho que o amor que eu tenho pelo forró, o amor que eu tenho por Caruaru, pela música, né, de uma forma em geral, não especificamente o forró, mas como o forró é a minha música de carreira, eu falo sempre sobre isso. Mas o amor que eu tenho pela música e tudo que a música me trouxe, tudo que a música me deu, eu acho que é a mola propulsora, é o que realmente impulsiona, pulsa em mim, bate de verdade para eu continuar. E a gente trazendo aqui um pouquinho para o Brasil, como foi para você ser um dos finalistas do Prêmio da Música Brasileira, né? O álbum Celebração, que a gente sabe que teve muito sucesso, que ainda perpetua isso. Como você se sentiu em participar e ser finalista desse prêmio? Quando eu recebi, né, a mensagem assim, dizendo, o disco foi selecionado, o álbum foi selecionado, a gente ainda não sabia, né, se ia ser finalista ou não. Ali, para mim, já foi um momento de dizer para mim mesmo, independente do que vai rolar, se você vai ser um dos finalistas, se vai levar o prêmio, o que for, pô, você já levou, velho. Então, vai na tranquilidade, porque isso já se concretizou. Eu fiquei sabendo da indicação para a final, né, que são 3 finalistas por categoria. Eu fiquei sabendo que, no ano que eu participei, eles fizeram o anúncio via Instagram. Então, eles lançaram vários artistas do Brasil falando sobre os 3 finalistas de cada categoria. Regina Casé foi a anunciante da minha categoria. Então, eu concorri com Alceu Valença e com Alberto Salgado, que é um artista de Brasília, que acabou levando o prêmio. E quando saiu o anúncio, eu nem estava sabendo. Aí o flautista que toca comigo, ele fez um print e mandou assim, olha, você já viu isso? Pô, fiquei alucinado, já corri para o Instagram e fui lá, né, e peguei o vídeo e mandei para muita gente. Foi uma felicidade muito grande, porque o álbum Celebração, ele é o 6º álbum da minha carreira, mais um independente. A gente chama de independente, mas a gente depende de muita coisa e de muita gente, né? E um álbum totalmente gravado em Caruaru,
A única gravação que tem lá no álbum, que não foi feita aqui, é a voz de Pedro Luiz, que foi gravada no Rio de Janeiro. Só. Todo o restante foi gravado aqui em Caruaru. Então, um disco ousado, é um álbum duplo, né? Com várias participações, assim, muitas participações. É um disco prefaciado por Onildo Almeida, o maior compositor dessa cidade, um dos maiores do mundo, não é nem só do Brasil, né? Então, participações fantásticas, assim, Xangai, né? Helena dos Oito Baixos. Então, uma alegria imensa, e eu acho que a coroação, mais uma vez eu digo, a coroação de muito trabalho, né? A premiação, talvez se eu tivesse feito um disco que tivesse ido para uma final, tivéssemos levado o prêmio, mas ele não tivesse por trás, não tivesse toda a história e toda a trajetória que a minha vida e a minha carreira tem, talvez não tivesse o mesmo valor, o mesmo sabor. E a gente já sabe do seu sucesso no meio musical, mas ano passado você também se aventurou um pouco no mundo literário, né? Você lançou seu livro, através de poemas, você recitou um pouco da sua trajetória. E para seus fãs, para seus seguidores, eles podem esperar mais aventuras no mundo literário? Ah, sim, sem dúvida. Ó, o 20, né, que é o título do livro, eu escrevo, porque assim, a minha forma de escrever, ela é diferente. Quando eu escrevo poema, eu sei que aquilo ali não vai virar música. Então são só poemas mesmo. E quando eu faço letra de música é outra história, né? Às vezes eu faço parcerias, eu não tenho um modelo de composição, se eu faço música, se eu faço letra, se faço os dois juntos, né? Mas quando eu escrevo letra de música, então já tem um formato, né, de métrica, de rima. Os poemas não, eu deixo de uma forma mais livre. E aí eu propus à minha filha, né, que é estudante de design, que a gente fizesse um livro para marcar os 20 anos de idade dela, né? E aí, por isso que o livro se chama 20. São 20 poemas meus, eu entreguei uns 50 para ela escolher ali, acho que mais de 50, e aí ela escolheria os 20 e aí ilustrar os poemas, e todas as ilustrações do livro seriam dela. E assim foi, né? Eu passei, e era muito bom, assim, era muito engraçado, porque eu gosto de postar meus poemas nas redes sociais, e cada poema novo que eu postava, ela dizia: pai, não faz isso não, velho, porque eu vou ter que, esse que você postou hoje, eu adorei, vou ter que tirar um de lá e vou ter que fazer outra. E eu parei um pouco, deixei ela trabalhar, né? Porque toda vez já estava a ilustração pronta, ela rasgava e queria outra e tal. Mas foi uma coisa bem bacana. E aí, né, como a gente fez o 20 para marcar os 20 anos de idade dela, no próximo ano a gente vai lançar os 50, que aí é os meus 50 anos de idade. No próximo ano eu completo 50, e dos 50 eu já vou em 31, então já tá indo bem, né? Tá pertinho. Assim, eu não quero que tenha lá no livro nenhum poema dos que eu já tinha guardado. Assim, eu estou escrevendo poemas para esse livro. Então, no próximo ano a gente lança 50. Então, Valdir, estamos chegando no mês de junho, o mês mais festivo da nossa cidade, né? O famoso São João de Caruaru. Eu queria saber para você como é que é você sendo um dos poucos artistas locais a se apresentar no palco principal da festa, né? Ao longo desses 30 anos de carreira, eu nunca deixei de estar, né? Mesmo quando a turnê europeia, por exemplo, a gente pegou uma sequência, acho que de 3 anos, que a turnê era ou antes de junho ou já durante, né? Então eu lembro que nós fizemos 2 aberturas de São João e no dia seguinte já viajamos para a Europa. E em uma nós viajamos no final de maio e só voltamos no final de junho. Então eu cheguei aqui no São Pedro para tocar, como será esse ano, né? Eu vou me apresentar no São Pedro, dia 29. E assim, é sempre um reinventar, né? Sempre, eu acho que para qualquer artista do mundo, estar no São João de Caruaru, não apenas pelo fato de estar no pátio ou num grande palco, numa grande cena, mas a palavra Caruaru, ela vem antes de qualquer coisa, né? Eu tenho sempre usado uma fala que é o seguinte: olha, o forró, ele não precisa de Caruaru. Tem forró na Alemanha, eu fui tocar forró na Malásia, né? Então, mas Caruaru precisa do forró. Eu acho que os olhares para o forró de Caruaru, ele necessita, né, ou necessitam
de reflexão e de mudança, né? Eu acho que é muito pertinente quando você diz assim, você é um dos poucos artistas de Caruaru que estarão ou que estará no palco. Mesmo as gestões desses últimos 30 anos sempre usando o discurso de que 85% da programação é de artistas da cidade, assim, eu digo que é uma inclusão precária, né? Você está, mas não está, né? Então a gente vê artistas que têm um trabalho bacana, que têm um trabalho decente e que ficam de fora, né? Mesmo tendo palcos descentralizados, mas todo artista quer se apresentar lá no pátio de eventos por vários motivos. Não é só uma questão de vaidade e de orgulho, né? Primeiro que a programação que vai para o mundo é a programação do pátio de eventos. Então, se você não está nessa programação, você é invisível no São João de Caruaru, né? Esse ano acho que foi uma coisa muito bacana sair também programação do Alto do Moura e acho que deveria sair programação de todos os polos, né? Porque se eu quiser ir assistir algum artista, só se ele me disser onde é que ele está. Senão eu não vou saber, né? Então eu acho que isso é uma coisa que deve ser revista. Além dessa questão do forró de Caruaru, ser revisto de janeiro a maio e de julho a dezembro, né? Esse título que a cidade ostenta de capital do forró, ele precisa ser, assim, revisitado, precisa ser revisto, precisa ser reavaliado, porque há muitos anos a gente tem sim forró. Eu apresentei durante anos um programa na Rádio Liberdade, depois na Rádio Globo FM, que era só forró. No Coisas da Terra tem muito forró, né? A gente vê muitos artistas tocando o ano inteiro. Agora, é muito pouco para o que o forró, né, determina na cultura de Caruaru. Então, assim, eu não acredito em privilégio, eu acredito em trabalho. Eu acho que se a gente está lá, é porque o trabalho fala pelo meu nome. Não é Valdir Santos que está lá, é o trabalho de Valdir Santos que está lá. Não que os artistas que não estejam, o trabalho não esteja tendo essa conexão, não é isso. Mas eu acho que a forma de se pensar São João, ela precisa ser revista, né? Assim, tocar em Caruaru, para mim, é a maior felicidade que eu tenho quando eu subo no palco. Eu me sinto tocando, como eu digo sempre, eu me sinto tocando no terreiro da minha casa, eu me sinto tocando para o meu povo, né? E pisar naquele palco é uma responsabilidade muito maior do que muita gente imagina. Então essa galera que vem de fora, eles não têm ligação nenhuma com essa história. Não existe essa identidade, não existe essa conexão, né, com o São João de Caruaru, com a história do São João. Então, a partir do momento que o São João de Caruaru vira um São João midiático, né, por mais mescla que se tenha, ele ainda foge muito. Então, eu me sinto feliz demais, me sinto sempre honrado em poder tocar na minha cidade. Acho que para todos os artistas que não têm essa possibilidade, eu imagino que seja, né, assim, algo muito perto de dor, né, de você não... Imagine aí uma festa na tua casa e você não é convidado, né? A festa que acontece na tua casa e você não é convidado. Sou muito realista que tem muita gente que não tem a mínima condição de subir naquele palco e que gostaria e que quer e que no período junino bota um chapéu de couro, bota uma percata, bota um gibão e, né, e não é assim, não é por aí, né? Mas tocar em Caruaru é uma das maiores felicidades que tenho, uma das maiores responsabilidades, porque é um compromisso assumido com a minha própria história, né? Com a história da minha mãe sanfoneira, dos meus ancestrais, dos meus avós que escutavam, do meu pai que escutava, né? E que falava e que contava histórias, né? E de todos que trilharam esse caminho, que desbravaram até chegar em Valdir Santos. Então, para chegar em Valdir Santos, foi muita história passada, né? Então, eu tenho sempre uma reverência muito grande àquele que eu disse a você que é a minha maior referência musical, que é Jacinto Silva. Todas as vezes que eu subo naquele palco, eu lembro sempre dele. E isso me traz essa felicidade e me traz esse senso de responsabilidade também, né? Com a minha história, com a história do meu povo.
Então, Valdir, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. E para finalizar de um jeito diferente, eu queria que você recitasse um poema do seu livro 20. Ah, massa. Pessoal, eu não sei poema nenhum meu decorado, porque eu tenho uma coisa comigo que eu digo assim, ó, quando eu escrevo, ele deixa de ser meu, né? Então eu não decoro. Eu deixei o celular aqui do lado assim e eu tenho todos os meus poemas aqui no celular. Normalmente não deixo, normalmente eu sempre deixo o celular com a produção, né? Nunca carrego, mas vou te pedir permissão para abrir aqui e ler mesmo assim, porque eu não sei poema nenhum meu decorado, né? Tem um que foi um dos primeiros que escrevi para o livro, ele se chama Medida, e ele diz assim: não te amei tanto, nem muito, nem quanto. Não te amei menos, nem pouco, nem mais. Era eu, nu, entregue, exposto. Éramos nós, diferentes demais.